Fala aí então, pessoal, vamos começar a nossa primeira aula do curso avançado sobre opções da turma 2, tá? Primeiramente, para quem já participou do curso conceitual, boa noite. Para quem não participou e esse é o primeiro curso, o curso avançado, sejam muito bem-vindos a Zeta Conhecimento. Espero que esse curso avançado atenda todas as expectativas de vocês. Tudo bem? Como tem gente nova aqui nessa aula, tá? Eu só vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona. Eu fico com o meu celular aqui embaixo, tá? Então eu tô vendo todas as mensagens. Se vocês tiverem dúvidas com relação ao que eu estou falando no momento, é só ir perguntando, tá? E a gente vai respondendo. A ideia da aula é online e ao vivo, tá? É que exista essa proximidade entre a gente, tá? Então, assim, espero que vocês, se surgir alguma dúvida, se o assunto ficar um pouquinho complicado, pode perguntar, não tem nenhum problema, tá bom? Se a dúvida for fora do que a gente está falando, ou seja, uma dúvida mais avançada ou alguma coisa fora do que a gente está falando, na última aula, na quinta aula desse curso, tá? A gente vai deixar um espaço aberto, meia hora, 40 minutos mais ou menos, caso vocês tenham dúvidas operacional, qualquer que seja a dúvida sobre o mercado, aí vocês me perguntam nessa última aula, tá? Ou até no grupo do Telegram, se for o caso, não precisa esperar até lá, tá? Mas só para vocês saberem como é que funciona mais ou menos, tá bom? Segundo recado, plataforma de estudos, tá? Todas as aulas que a gente fizer aqui vai direto para a plataforma de estudo. Então, assim, se você não conseguiu entender alguma coisa, se você não conseguiu assistir a aula inteira, seu filho começou a chorar, você teve que ir, você teve que sair da aula, não tem problema, basta você assistir em qualquer dia, tá? Vocês têm 6 meses de acesso, então vocês podem assistir a aula quantas vezes vocês quiserem, tá? As aulas do curso avançado, inclusive as aulas do curso avançado da turma anterior, tá? Então vocês podem assistir as aulas dos cursos anteriores, tá? Os assuntos são parecidos, vamos dizer assim, mas eu acho que sempre vale a pena. Assistiu essa aula, tem um tempo, assiste a primeira aula da turma anterior, que eu falo diferente, as perguntas são diferentes e vocês acabam adquirindo mais conhecimento, tudo bem? Rodrigo, as aulas têm aproximadamente 2 horas, tá? Então é das 7 às 9. Eu não me prendo, sendo bem sincero, eu não me prendo muito ao horário específico, tá? Eu tento dar uma aula de 2 horas porque eu sei que a gente tem um compromisso aqui de 2 horas, mas se ficar um pouquinho mais, sei lá, 5, 10 minutos a mais, não tem nenhum problema, mas as aulas são de 2 horas. São 6 meses, 180 dias que vocês vão ter acesso a toda a plataforma, tá? A tudo que está na plataforma, inclusive, tá? Cursos que estão por vir, tá? Então, o curso avançado que a gente for dar, tá? E cair nessa janela. Então, vamos supor, a gente está aqui em maio, vai ter um curso que começa em julho, tá? Você vai receber o link para assistir esse curso em julho ao vivo. Então, durante os 6 meses, você vai poder assistir tanto as turmas passadas como as turmas que estão por vir, vamos dizer assim. Tudo bem? Se elas existirem, se tiver e tudo mais, tá bom? Mas o que a gente, né, vamos dizer assim, promete é esse curso aqui, tá? Cursos mais pra frente, se tiver, a gente faz. Beleza? E são 180 dias no seu acesso ali, tá? Talvez não em todos os cursos, você ganhou alguns cursos online, tá? Se eu não me engano, tá com 180 dias, mas eu tenho que dar uma olhadinha. Mas eu acho que tá tudo com 180 dias sim. Beleza? Então, grupo no Telegram. Então, quem não estiver participando ainda do grupo do Telegram, o exclusivo para alunos, tá? Ele não existe um link específico, eu preciso adicionar vocês, tá? Então, se você não estiver participando, me avise,
tá? E eu coloco você no grupo exclusivo para alunos, beleza? Quarto, sei lá qual recado, né? FlexScan. A gente utiliza durante as aulas, tá? Uma plataforma profissional de opções, que é o FlexScan, tá? Essa plataforma vocês vão ganhar 30 dias grátis, tá? Deixa eu só anotar um negócio aqui. Vocês vão ganhar 30 dias grátis, tá? Para treinar tudo que vocês fizeram, tudo que vocês estão aprendendo aqui, tudo bem? Normalmente não existe isso, mas para quem faz o curso da Zeta, vocês recebem, tá? Esses 30 dias. Basta também fazer o cadastro no site da FlexScan e solicitar os seus 30 dias falando que você é da Zeta, tá? Eu fiquei de colocar o Hermel, que é o dono da FlexScan, no grupo, eu acabei esquecendo, peço desculpas, eu vou fazer isso. Deixa eu até anotar aqui para eu não esquecer, tá? Eu vou colocar o Hermel no grupo da Flexis, da turma. Tudo bem? E aí a gente consegue tirar dúvidas mais rápido, o cara é o dono do negócio, tá? Fábio falou, Marcel, entrei na plataforma, mas não sei nada dela, tá? Perfeito, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar o curso, tá? Deixa eu mostrar para vocês, então, a plataforma de estudos, tá? A plataforma é a ead.zetaconhecimento.com, calma aí, tá? ead.zetaconhecimento.com. Vou mandar lá no grupo do Telegram, no nosso grupo privado. Almir, eu já respondi a sua dúvida, então, tá? Aqui, mandei lá, tá? Onde está a plataforma, tá? É que eu já tô logado com a minha conta aqui, tá? Mas vocês vão estar logados com a conta de vocês, tá? Vocês vão ter os cursos, vocês vão no curso avançado sobre opções, tá? Deixa eu ver como é que fica aqui se eu clicar em matricule-se. Vocês já estão matriculados, é que aqui ele vai me pedir para pagar. Deixa eu ver aqui se eu consigo olhar como... Deixa eu ver aqui, calma aí. Eu acho que eu consigo, ó. É que como eu sou administrador, aí é um pouquinho diferente. Mas aqui, ó, pronto, tá? Clicou no curso avançado, tá? Vocês vão ter... É que aqui ele tá falando para eu comprar, tá? Mas aqui, ó, vai ter, ó, o e-book para vocês baixarem, tá? Um videozinho explicando tudo que vocês têm que fazer, tá? Alguns outros materiais que a gente disponibiliza e que a gente utiliza em aula, tá? Então é importante baixar, tá? E aqui todas as aulas, tá vendo? Por enquanto só tem a aula 1 da turma 1, tá? Mas assim que vocês fizerem assim que terminar essa aula, eu vou subir essa aula 1 da turma 2. Então vai ficar como aula 1, curso avançado sobre opções, turma 2, tá? Assistiu da turma 1, assistiu da turma 2, eu recomendo que vocês assistam os dois, tá bom? Fábio, me manda no Telegram, por favor, no privado do Telegram, que eu te adiciono no grupo, é mais fácil, senão eu vou acabar esquecendo para não fazer agora. Beleza? Então, gente, essa aqui é a ferramenta do FlexScan, só para vocês olharem, tá? Então vamos começar, enfim, o nosso curso. Vamos lá então? Vamos começar o nosso curso avançado sobre derivativos, tá? Só para ficar bem claro, tudo que foi dado no curso conceitual, tá? Tem algumas coisas que eu julgo importante e eu vou voltar a falar, obviamente com um aspecto um pouco mais avançado, tudo bem? Mas eu vou voltar a falar, mas eu sempre considero, tá, que todo mundo que está fazendo o avançado já, né, entende, eu levo em consideração que você já entende os conceitos que foram dados no curso conceitual, senão também não daria para fazer, tudo bem? Não, Rodrigo, é a segunda aula, é a segunda turma do curso avançado, tá? Você já tem as aulas da primeira turma do curso avançado, tá? Você já tem lá, ó, se você olhar aqui, tá? Lá na plataforma, fez o cadastro, tá? Desculpa, você já fez o cadastro, você já está com esse curso avançado habilitado, você vai ter aqui, ó, primeiros passos, e-book e aula, tá vendo? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5, tá?
Cada uma tem aproximadamente 2 horas. Aqui só tá da turma 1, que é a turma passada, tá? Quiser assistir o vídeo, basta vir aqui, clicar, ele vai tocar o vídeo para você e você assiste aí a aula inteira, beleza? Então vamos lá? Vamos de fato então começar o nosso curso avançado sobre opções, tudo bem? A nossa ideia aqui, tá? O que a gente vai fazer, só para vocês se situarem, tá? A gente vai começar com uma base, tá? Matemática e conceitual muito avançada sobre opções. A gente vai falar de precificação avançada, modelo de Black-Scholes, curva de volatilidade, o que é volatilidade, como que eu olho uma curva de volatilidade, como que eu utilizo essa curva de volatilidade no meu trade, tá? Como é que eu analiso isso? E a gente vai destrinchar, tá? A gente vai ficar mais ou menos 4 horas aí falando de todo esse início, tá? Muito mais avançado, muito mais aprofundado sobre opções, tudo bem? Num segundo momento, tá? Num segundo momento, a gente vai falar de estratégias avançadas. Então, estratégias de alavancagem, tá? Basicamente, estratégias de alavancagem sem o papel, né? Estratégias de alavancagem com o papel, estratégias de proteção com o papel, tá? E opções exóticas. A gente vai falar tanto o que é, como opera, como que faz para operar na sua corretora, né? E quais são as estratégias com opções exóticas, tá? Que já existem no Brasil, é uma coisa bem nova, tá? Não tem um ano isso, tá? Não tem ainda, não é uma coisa tão, vamos dizer assim, só grandes corretoras utilizam, tá? Mas eu acho que é o futuro, então é uma coisa que a gente fala bastante, tá bom? Marcelo, no curso online de opções, dependendo de precificação, não está disponível para baixar, vai ser disponibilizado na nossa... Desculpa, erro meu, deveria estar, tá? Deveria estar todas disponíveis para baixar, eu vou colocar todas. Deveria estar todas, tá, Luciana? Não tem... Desculpa, tá errado mesmo, eu vou colocar todas hoje, assim que terminar a aula eu vou fazer essas correções, beleza? Então vamos lá, gente, vamos começar, tá? A gente vai começar aqui falando de precificação, mas a gente não vai falar, tá, de uma precificação simples, a gente não vai olhar precificação de opção, tá, só pelo viés de valor intrínseco e de valor tempo, que foi o que a gente fez no curso conceitual. A gente vai mais a fundo agora, tá, na precificação de uma opção, beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é o que é o prêmio de uma opção, tá? O que significa o prêmio de uma opção? O prêmio geral de uma opção, tá? A gente viu no curso conceitual que quando você faz uma opção é algo muito parecido com um seguro de carro, né? As duas coisas se conversam muito, tá? E por que a gente gosta de dar esse exemplo, tá? A gente gosta de dar esse exemplo porque a precificação de um seguro, ela é relativamente parecida com a precificação de uma opção. Então por isso que esse exemplo, além de ilustrativo, ele é bom matematicamente, tá? Então o seguro de um carro, quando você vai, tá? Comprou o carro, tirou o carro da concessionária, vai fazer o seguro, você paga, tá, um valor para a seguradora para que ela segure o seu carro, perfeito? Perfeito. O prêmio de uma opção nada mais é, tá, do que o valor que você, comprador titular da opção, tá, paga para ter aquele direito, tá? Então você tem uma obrigação, eu acho que tá até errado aqui, ó, valor recebido. Ah, tá, tá certo, tá? Então o cara que tá, deixa eu só ver uma coisa, gente, desculpa. Calma aí. Não, tá certo. O cara que está assumindo o dever, tá? Seja ele de comprar ou de vender, a pessoa que está assumindo o dever, ela pede para você
um prêmio, tá? Um valor, um preço daquela opção. Então, quando você abre uma tela de opção e tem lá Petrobras Call de 20, 1 com 1,05, quer dizer que o preço que estão pagando, tá, para ter o direito é 1, o preço que estão cobrando para ter o dever é outro. Então, prêmio nada mais é do que isso. Muito simples, muito fácil, tá? Até a gente está num curso avançado, né, gente? Muito simples, muito fácil, mas vamos tentar entender realmente o que significa o prêmio de uma opção, o preço justo de uma opção, tá? O preço justo de uma opção, tá, não é o preço que está sendo negociado, é o preço justo. Basicamente, o preço justo de uma opção, tá? Ele é o preço que, matematicamente falando, tá? O preço que, matematicamente falando, zera completamente o risco do vendedor. Tá? Isso é o preço justo de uma opção. Marcelo, não entendi. Vamos lá. Quando você, vendedor, vende uma call, né? A gente viu que o vendedor de uma call, ele assume o dever de vender o papel no vencimento, perfeito? Quem compra a call tem o direito de comprar, tá muito claro isso aqui. Quem compra a call tem o direito de comprar, então quem vende tem a obrigação de vender. Beleza. Esse cara que tá vendendo, tá? Ele é o cara que dá o preço, ele é o cara que precifica. O que significa, tá, o preço justo? Esse cara, vamos supor, né, na call de Petro, né? A call de Petro de 20. Esse cara, ele assume um dever, imagina aqui que Petrobras, tá, esteja R$20, tá? E eu queira vender uma call de 20, tá? O que significa, então, esse preço justo? É o preço que eu tenho que cobrar por essa call, tá? Para que hoje o meu risco seja zero, tá? É o famoso delta hedge que a gente fala, tá? É você querer colocar um preço. Obviamente não é que o seu risco é zero de fato, até porque é impossível você zerar o seu risco, tá? Tem muita coisa que pode acontecer. Porém, dado o mercado hoje, então, dado vencimento, strike, ativo objeto, juros e volatilidade desse dia, tá? Você consegue calcular um preço que teoricamente te zeraria o risco, tá? Por isso, por exemplo, tá? Por exemplo, que você nunca vai vender uma call abaixo do valor intrínseco e nunca vai vender uma put abaixo do valor intrínseco, porque o valor intrínseco, ele já é um risco que se você vender abaixo, você já não está zerando esse risco. Beleza? Beleza. Tá. Existem muitas formas de você calcular o preço de uma opção, tá? Existem diversas formas. Vou dar um exemplo bem simples, tá? De como você poderia fazer isso, por exemplo, tá? Existe uma forma de precificação, vamos dizer assim, tá? Que ela chama binomial. Basicamente você faz assim, ó, o papel tá R$20, tá? Aí você faz, ó, quantos períodos tem daqui até o vencimento? Então vamos supor que daqui até o vencimento tenha 4 períodos, tá? 4 períodos de um dia, vamos supor, tá? O que você faz? No primeiro período, o papel pode ir R$1 para cima, R$1 para baixo. Então ele pode valer 21 e 19, tá? No segundo, do primeiro para o segundo, ele pode valer 22, 20 ou 18, concorda? Dado o que ele valeu anteriormente. No terceiro período, 23, 21, 19 e 17, abrindo também, tá? E assim, no quarto período, 24, 22, 20, 18 e 16, tá? Quando você fizer, né, quando você faz tudo isso, você chega aqui, tá? E como se você batesse, tá, esses valores numa parede, tá? E você pinta essa parede, né, com uma distribuição de probabilidade,
tá? Trazendo essa distribuição de probabilidade a valor presente bem por cima, tá? Trazendo essa distribuição de valor, a valor presente, você consegue, tá, o preço dessa opção, tá bom? Você consegue esse famoso preço justo, né? Esse preço que zera o seu risco, esse preço que faz o seu delta red, né? Que faz o seu delta zero na sua opção. Beleza. Esse modelo é um dos modelos, tá? Não é o utilizado no mercado, tá? Tem o binomial, tem o trinomial, tem um que é o de Markov, né? Que é a cadeia de Markov, acho que é a cadeia de Markov o nome, que você, ao invés de você falar que o ativo de um período para o outro, ele tem 2 ou 3 valores possíveis, né? Você fala que ele tem, na verdade, para cada período, infinitos valores possíveis. Então, sei lá, do 20 ele pode ir tanto para o 40, para o 39,99 até os R$0, obviamente cada um com uma distribuição de probabilidade. Do 40 você abre mais infinitas, tá? Não infinitas, né? Mas você abre mais uma porrada. E assim você vai chegar aqui, tá? Se vocês pensarem, você vai chegar aqui com uma parede muito mais bem preenchida, concorda? Né? Uma parede muito mais lisa e uma distribuição de probabilidade mais lisa também, tá? Sendo bem sincero, tá? Isso não é usado no mercado, nem Markov, nem binomial, nem trinomial, nem quase nada disso, tá? Primeiro porque essa binomial ela é muito simples, tá? E a trinomial também é muito simples, tá? E a outra, ela é muito complexa para um resultado que de verdade não muda muito, tá? Então, qual que é o modelo que a gente usa? Qual que é o modelo matemático que todo o mercado, tá, utiliza para precificar Black-Scholes? Tá? Então, Black-Scholes é o modelo que todo mundo utiliza para precificar a opção, tanto no Brasil como lá fora. Em raríssimos casos, quando você tem um fundo ou um banco, uma tesouraria muito grande, tá? Pode ser que ele utilize, mas sinceramente, gente, faz 12 anos que eu trabalho com o mercado institucional de opção também, tá? E eu sinceramente nunca vi ninguém utilizar um modelo que não o Black-Scholes, tá? Até porque não faz sentido, né? Se meio que todo mundo utiliza o Black-Scholes, não faz sentido você utilizar outra coisa, porque o que importa é a vol e não o modelo que você está usando, tá? Mas é bom deixar isso claro, porque tem muita gente aí que gosta de falar que não, porque o modelo... Esse aqui, não, isso não existe, é o modelo de Black-Scholes mesmo que a gente usa, tá? Então vamos pensar agora, né, olhando, pensando num modelo matemático, como é que funciona, o que é um modelo matemático, como que funciona uma precificação de alguma coisa, tá? Vamos lá. Se você quiser, por exemplo, né, saber o preço justo, tá, de um computador, o que você faz? Você senta, né, analisa o seu computador e aí você vai fazer assim, beleza, esse computador aqui ele tem tanto de memória RAM, tal processador, tá, um disco rígido de tamanho X, tá, e você vai pegar todos os fatores que você julga essencial, tá, na precificação do seu computador, tá? Então vamos dizer que a gente é dono de uma loja de computadores, que faz computador, dono da Dell, tá? E a gente quer aqui precificar o nosso computador. E a gente chegou e viu que os principais fatores que influenciam no preço de um computador, tá, é memória RAM, processador e o HD, o tamanho do HD. Tá? E uma combinação desses fatores te dão o preço do computador. Você pode pensar a mesma coisa para um carro, tá? Um carro ele pode ser uma combinação
tá? O preço do carro, ele pode ser uma combinação do motor, da carroceria, eu não entendo nada de carro, tá, gente? E do pneu, tá? Do tamanho do pneu, sei lá. E você faz a primeira coisa, tá, que você faz para você precificar alguma coisa, tá? A primeira e a mais importante é você identificar quais são os fatores que influenciam naquele preço, tá? Então, um modelo matemático, ele te dá o preço justo por quê? Tá? Porque ele precisa de condições, a gente vai ver as condições, mas ele precisa de condições. E o que eu vou fazer então? Tentando imaginar, tá? Tentando trazer aquela ideia do delta Red, tá? Que eu aposto que você ficou com um negócio na cabeça, tá? Até porque até eu fiquei com a minha explicação, tá? Não foi uma explicação boa, vamos dizer assim? Não, brincando. Mas só para tirar aquela ideia sua do delta Red, tá? Imagina que você, quando você estiver precificando uma opção, é a mesma coisa, tá? Que eu quero saber o preço justo do meu computador, tá? Para que o meu lucro seja zero. Ou seja, quanto que eu preciso vender esse computador para que todos os fatores que eu julguei importantes na precificação dele, tá? Zere. Então, isso é preço justo, tá? Preço justo não coloca quanto eu quero ganhar com aquilo, tá? Preço justo coloca quanto eu preciso cobrar, tá? Para que eu tenha um custo zero. Beleza? Então, fazendo essa analogia, tá? A gente pega que uma opção, um preço justo de uma opção, então, tá? Ele vai ser, quando eu estiver calculando, quando o modelo me apresentar, tá? Ele vai me dar o preço, tá? Que zere o meu risco. Ou seja, mesmo trazendo por exemplo do carro, quanto que eu preciso vender isso daqui para eu ficar no 0 a 0. Beleza? Beleza. E aí, o que a gente faz, tá? Isso vale para tudo, tá, gente? O que você faz depois que você identificou quais são os fatores? E isso é uma coisa que a pessoa tem que fazer, não é o modelo, tá? O modelo não faz isso, tá? Antes de você criar o modelo, você identifica quais são os fatores de precificação. Tá? Identificados esses fatores de precificação, tá? A gente precisa saber como eles se comportam. Porque se você for pensar, por exemplo, peso de um notebook, ele é um fator de precificação. Possivelmente, tá? Ele é um fator de precificação. A memória RAM de um notebook, ele também é um fator de precificação. A questão é que esses dois fatores, eles influenciam com intensidades e formas diferentes. Concorda? Por exemplo, se eu te der um computador muito bom, mas que pesa 6 quilos, um notebook que pesa 6 quilos, você não vai querer comprar. Tá? Assim como se eu te der um computador que pesa 100 gramas, mas que é um lixo, você também não vai querer comprar. Então a gente precisa fazer o quê? Pesar, né? E trabalhar esses fatores de precificação, tá? E como que a gente faz isso com um modelo matemático? Tá? Então, a descrição de um modelo matemático, né, ele é uma representação ou uma interpretação simplificada da realidade ou uma interpretação de um fragmento de um sistema segundo uma estrutura de conceitos mentais ou experimentais. Tá? Apesar da frase bonita, tá, e complexa, né, a gente consegue entender, tá, exatamente o que eu estava falando. Né? Ele é uma representação ou uma interpretação da realidade simplificada. Tá? Eu nunca vou conseguir, com um modelo matemático, tá, interpretar ou representar o mundo de verdade, a realidade de verdade. Não tem como fazer isso. Tá? Ele é uma representação, então, simplificada dessa realidade, tá? Segundo conceitos experimentais ou mentais.
tá? Então, segundo o que eu acho, o que eu julgo importante na precificação, tá? Eu crio um modelo que simplifica essa minha realidade e me dê o preço justo daquela opção, daquele produto, daquela coisa que eu quero precificar. Uma história legal que eu gosto de contar na aula para representar essa ideia do modelo matemático, da questão do modelo matemático, né? Sabe o movimento browniano? Né? Não sei se vocês já ouviram falar do movimento browniano, passos aleatórios. O movimento browniano ou passos aleatórios, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente conversar. O movimento browniano ou passos aleatórios, ele é uma coisa em estatística matemática, tá? Que ele tenta prever coisas, tá? Que teoricamente não possuem nenhum tipo de padrão, que são completamente aleatórios, que podem ir para um lado ou para o outro. É aquele famoso livro que não sei se vocês já leram, O Passo do Bêbado, né? O bêbado ele tá andando e você não sabe se ele está indo para a direita ou se ele está indo para a esquerda, tá? Esse modelo browniano, esses passos aleatórios, né? Tem uma... Vamos dizer assim, em história da matemática você estuda isso. Eu não sei se alguém aqui fez matemática, espero que não. Você estuda o seguinte: existe uma lenda, tá, que diz que o movimento browniano ele foi uma coisa, né, descoberta, vamos dizer assim. Não, a palavra descoberta ela é ruim. Ela foi uma coisa descoberta, pode ser, né, não sei, né, estudada, vamos dizer, estudada, tá, por um matemático que estava sentado num campus de faculdade, aqueles campos de faculdade, sabe, cheio de folha e de planta e de árvore e tal, né? E ele estava lá estudando as coisas dele e ele viu uma folha caindo, né, no chão, tá? E ele estava embaixo de uma árvore e ele viu a folha caindo e viu que a folha que se desprendia do galho, ela caía uma na frente, outra se desprendia de um lugar muito próximo daquilo e caía num lugar totalmente diferente, porque as folhas elas caem assim, né? Elas vão caindo. E ele olhou e falou assim: como que eu consigo, né, descrever um modelo matemático, tá? Como que eu consigo então descrever um modelo matemático, tá? Para eu saber, dado da onde sai pegando da onde sai a minha planta, né? Aonde ela vai cair no chão? Quais são as probabilidades que ela vai cair no chão? Tá? Então imagina o seguinte: você tem uma árvore, tá? E tem uma folha que você sabe que vai cair daqui. O que ele queria? Ele queria saber qual é a probabilidade dessa árvore cair, qual é a função lá embaixo que essa árvore vai cair, essa função de probabilidade. Porque essa folha, ela pode cair teoricamente em qualquer lugar, tá? Mas tem lugares que são mais prováveis e lugares que são menos prováveis dela cair. Concorda? Né? Ela tem uma maior probabilidade de cair, por exemplo, próximo de onde ela saiu do que a 1 km de lá, mas ela pode cair a 1 km de lá. E aí, diz a lenda, né, que estudando esse movimento das plantas caindo no chão, né, estudou-se o movimento browniano. Né? Então, se você pensar bem, uma ação, tá, ela teoricamente segue um movimento browniano, né? Porque ela parte de um ponto e onde que ela vai cair? É mais provável que no final do dia, tá? Se você pegar a Petrobras a R$18, é mais provável que em todos os passos aleatórios que ela der, tá? É mais provável que ela fique num range próximo do preço que ela abriu, tá? Mas existe uma probabilidade dela ir para cima muito ou ir para baixo muito. Se você considerar que uma ação, tá, pode sim ser uma folha caindo de uma árvore, tá? Esse estudo, tá, essa representação simplificada da realidade, tá, pode ser muito bem aplicada no mercado financeiro.
tá? E é muito bem aplicada no mercado financeiro. Tá? A gente no mercado financeiro, a gente leva em consideração que uma ação, tá? Ela segue sim o movimento browniano. Tudo bem? Então, um modelo matemático, tá? Só para simplificar, nada mais é do que uma porrada de conta que eu vou colocar os meus fatores, ele vai interpretar essa realidade e vai me falar o que esse modelo acha. Tudo bem? Ficou claro o que é um modelo matemático? Tá. Então a gente olha para o modelo de Black-Scholes. Tá? O modelo de Black-Scholes é basicamente como se você tivesse sentado e falado assim, ó, o que influencia, você pegou o seu coisa e fez assim, ó, o que influencia no preço de uma opção? Ah, o preço do ativo objeto, o preço de exercício, o tempo até o vencimento, os juros e a vol. Tá? Então a gente tem os 5 fatores que influenciam no preço de uma opção, tá? Preço do ativo objeto, preço de exercício, tempo até o vencimento, os juros e a volatilidade, tá? A gente pega, joga num modelo de Black-Scholes, tá? Joga no modelo de Black-Scholes e esse modelo de Black-Scholes te dá o preço justo da opção, tá? O preço justo da opção. Beleza, beleza. Então agora a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo o que de fato é o modelo de Black-Scholes, tá? Sem muita história, tá? Black-Scholes são 2 caras, óbvio, né? 2 matemáticos que em 1960, 67, alguma coisa assim, escreveram o modelo de Black-Scholes para precificar opções, tá? O que é importante no modelo de Black-Scholes? O que a gente tem que saber que é importante, tá? Tudo que está em vermelho é importante, tá? E tudo que é em vermelho a gente vai aprender e ir a fundo, tá? Tudo que está em preto, tá? A gente também vai aprender, mas não é tão importante no nosso trade, tá? Então é só para vocês terem uma ideia. O que a gente vai ver então sobre o modelo de Black-Scholes, tá? Primeira coisa muito, muito importante, as premissas que esse modelo segue, tá? O que são premissas, Marcelo? Todo modelo matemático, ele precisa ajustar a realidade para a realidade dele. De novo, todo modelo matemático precisa ajustar a realidade para a realidade que ele está fazendo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente já estudou, tá? Que se eu pegar esse copo e soltar, eu consigo calcular, por exemplo, com qual velocidade ele vai bater no chão. Não consigo? Tá? A gente tem lá S é igual a S0 mais V0T, blá 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 blá, sei lá, acho que é S é igual a S0 mais VT, né? Você consegue saber... Não, não é esse, mas tudo bem. Você tem um modelo matemático que... Eu sou péssimo em física. Tem um modelo matemático que a gente consegue, tá? Olhando um copo, saber qual a velocidade V igual a V0 mais V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. É isso, tá? Você solta e você vai ter a velocidade que esse copo vai bater no chão. Tudo bem? Beleza. Então, a gente tem isso, tá? O que esse modelo, por exemplo, leva em consideração? Primeira coisa que ele leva em consideração, que vocês lembram de física, tá? É que o copo ele é um ponto. Segunda premissa que ele leva, tá? É que a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Outra premissa que ele leva é que não tem resistência do ar. Então, o que a gente está... Quando a gente está colocando essas premissas, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando adaptar a minha situação real para a situação do meu modelo. Porque senão eu não consigo fazer o cálculo. Imagina se eu tivesse que fazer um modelo matemático para cada formato de copo, porque o formato de copo influencia. Não, né? Então, o que são premissas, tá? Premissas são ajustes que você faz na sua fórmula, no seu modelo, para que aquela realidade
seja mais próxima do seu modelo. Ficou claro? Ficou claro? Me respondem, por favor, se até agora, tá, tudo que eu falei está claro. Tá? Segunda coisa que a gente vai aprender aqui, tá, é ter uma noção de como é calculado o preço de uma opção. Tá? Não é necessário, tá, você saber calcular o preço de uma opção na mão. Tá? Isso para trading, para gente, isso não é necessário, mas aí é uma coisa minha de matemático. Eu acho que a gente tem que saber, a gente tem que olhar, tá, uma forma para ver como é que é, para sentir, botar o pezinho na água. Tá? Coisa muito importante, como essas variáveis influenciam no preço. Tá? Isso foi falado no curso conceitual e vai ser reforçado no curso avançado. Por quê? Porque isso é uma das coisas mais importantes que existe dentro do modelo, tá? Pensando no trade, pensando na gente, no nosso book. Tá? Não se opera a opção, tá, sem saber como as variáveis influenciam no preço. Logo, tá, eu sempre vou repetir isso. Tudo bem? Isso aqui a gente já falou, né? Que existem diversos outros modelos, tá? Mas que Monte Carlo, eu errei a palavra, eu falei Markov, né? Era Monte Carlo, tá? Não, calma aí, Fábio, eu já te respondo, tá? Então, existem outros modelos, por exemplo, Monte Carlo. Monte Carlo é aquele que eu falei para vocês que destrincha em um monte de preço e vai destrinchando, tá? Só que, por exemplo, Monte Carlo, ele é um modelo computacionalmente muito pesado, tá? E passa a fazer muito pouco sentido utilizá-lo, tá? Então, só para vocês saberem, existem outros modelos de precificação, tá? Mas eu não julgo necessário aprender isso, tá? Outra coisa que a gente tem que saber, as gregas. Tá? Então a gente tem que analisar agora um pouco mais a fundo o que são as gregas, como é que elas se comportam, como elas se comportam no trade, como que eu as utilizo para fazer o meu trade. Tudo bem? A gente vai ver aqui nesse curso como que eu consigo calcular, tá, fazendo a engenharia reversa. Vocês vão entender quando a gente chegar lá, tá? E aqui também um dos mais importantes, eu julgo aqui, ó, como as variáveis influenciam no preço, saber as gregas e a diferença entre vol histórico e vol implícita como as coisas mais importantes que a gente tem que saber sobre o modelo, tá bom? O Fábio perguntou uma coisa muito interessante, tá? Mas Marcel, o que adianta calcular o preço se quando vamos fazer a operação ela já está lá precificada? Verdade, tá? Em muitos casos ela está precificada, tá? Em muitos não. Tá? Se você estiver operando Petro, primeiro e segundo vencimento, vai ter lá preço de tudo, tá? Mas se você estiver operando via varejo, tá? Segundo vencimento você já não vai ter preço de tudo, tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, tá? Não se opera, não se mete, não se coloca dinheiro numa coisa que você não sabe precificar. Tá? Não estou falando que você tem que ser um expert em precificação, tá? Mas se você não tiver nenhuma ideia de como aquele preço está lá, você não tem como saber se está caro ou se está barato, tá? Ou o porquê está caro e porquê está barato, que é mais importante. Tá? Se está caro ou está barato, tá? Não é tão importante nas opções, eu julgo. Eu julgo você saber por que tá caro e por que tá barato. Tá caro porque a vol tá alta, tá caro porque o tempo tá muito curto, tá caro porque o preço do ativo objeto tá muito longe. Por que que tá caro? Ou por que que tá barato? Tá? Eu vi, por exemplo, nessa crise agora do corona, né, eu vi muita gente perdendo dinheiro na bolsa, tá? Porque estava comprando opção sem ter nenhuma ideia de que aquilo estava muito caro. E você só vai conseguir saber se aquilo está muito caro quando você souber precificação, quando você tiver noção de precificação. Eu não quero que ninguém aqui, tá,
vire expert em precificação. Não quero que ninguém aqui consiga ou seja gestor de um fundo de precificação. Não é isso que eu quero. Tá? Até porque para isso a gente teria que ter um curso de 6 meses. Tá? O que eu quero é perder, vamos dizer assim, algumas horas do nosso curso, tá? Que na minha visão não é perder, é uma das coisas mais importantes, tá? Para falar disso. Tá? Coisa que aí ninguém fala, mas eu acho importante falar. Tudo bem, Fábio? Deu para... Não sei se eu te respondi. Independente da variação do preço da opção até o exercício, no último dia antes do exercício, todas as opções terão apenas valor intrínseco? Não. Não, a gente vai chegar lá, mas não. Tá, Alexandre? No último dia antes do exercício, todas as opções têm o valor intrínseco mais o valor tempo. Tá? Valor tempo é maior do que zero para tempo maior do que zero. Um dia antes do vencimento ainda tem tempo. Então ainda tem valor tempo, não só valor intrínseco. Tá? Dependendo da volatilidade do papel, você pode pegar um papel, se você pegar, por exemplo, via varejo um dia antes, tá? Você vai ver que não é o valor intrínseco o preço das opções. Tem sim uma vol sendo cobrada ali, tem um valor tempo sendo cobrado. Beleza? Duas perguntas respondidas. Vamos então analisar cada um desses passos que eu falei aqui, tá? Vamos analisá-los, que é muito importante, tá? Vamos lá. Premissas do modelo de Black-Scholes. Então, como, tá? O que o modelo de Black-Scholes pede, tá? Para que ele adapte à realidade, tá? Primeiro deles, a taxa de juros, tá? É constante durante todo o tempo, tá? Então, o modelo de Black-Scholes, na hora de calcular o preço de uma opção, tá? Ele leva em consideração que a taxa de juros... Então vamos supor, vou precificar uma opção que vence em dezembro. Tá? Vou precificar uma opção que vence em dezembro. Tá? Essa opção que vence em dezembro, a gente vai considerar que a taxa de juros daqui até dezembro vai ficar igual. Tá bom? O preço do ativo objeto é aleatório e contínuo. Tá? O que significa isso? Significa que a gente tem como premissa, tá, que o papel, tá, o preço do papel, tá, ele vai sempre ter negociação contínua, tá, e que ele é aleatório, que ele segue um movimento browniano. Daí, por isso, o meu exemplo lá atrás. Tá? Ele segue um movimento browniano. Tá? O modelo de Black-Scholes também não considera, tá, custo de transação. Tá? O que, obviamente, você pode falar, pô, Marcelo, mas isso é óbvio, né? É óbvio sim, tá? Porém, né? Se não, imagine, a gente ia ter que ter um modelo de precificação para a Bolsa do Brasil, um modelo de precificação dependendo do custo, tá? Então não, tá? Ele não considera corretagem, emolumento, daí você já percebe que você vai ter uma pequena diferença, né, do preço justo que você calculou para o preço de tela, porque o preço de tela já tem corretagem, já tem custo, emolumento, taxa de registro, blá blá blá, tá? Ele considera também que não é possível fazer arbitragem, tá? Ou seja, que o mercado ele já é perfeito, tá? Ele considera que existe uma taxa livre de risco, tá? Então, quando a gente fala da Selic, por exemplo, tá? Da taxa de juros do Brasil, se você pensar, a taxa de juros do Brasil não é uma taxa livre de risco. Ela tem o risco Brasil. Tá? Uma taxa dos Estados Unidos não é uma taxa livre de risco. Se os Estados Unidos livre de risco, nada é. Tá? Porém, aqui no modelo ele interpreta, tá, que existe essa taxa livre de risco. Tá? Normalmente o que a gente faz? Utiliza a taxa de juros do país, tá, como uma taxa livre de risco. Tá? Que teoricamente é com menor risco, né? É uma taxa com menor risco possível. Tá bom? E outro, a volatilidade é constante no tempo. Tá? Aqui
a gente encontra alguns problemas no modelo de Black-Scholes. Tá? Alguns problemas bem relevantes. Tá? O primeiro deles, a volatilidade não é constante. Tá? Daqui até dezembro, se você quiser precificar uma opção de dezembro, tá? Você não vai ter essa volatilidade constante. Tá? Segundo, a taxa de juros também não é constante. Tá? Terceiro, ele não considera o pagamento de dividendos. No exemplo dele, tá? A empresa não paga dividendos. No modelo, a empresa não paga dividendos. Tá? Aqui a gente não tem que, nesse último aqui, a gente não tem que se preocupar tanto, tá? Porque como foi dito, né? Como a gente já sabe, quando uma empresa paga dividendo, a gente aqui no Brasil ajusta o strike. Tá? Então essa questão do pagamento de dividendos não é um problema pra gente, tá? Porém, a volatilidade não é constante e o modelo tem como premissa que ela é constante, é um problema. Aí você vai me falar assim, Marcel, mas o que tem? Tá? É porque a gente tem que entender, tá? Porque isso já veio essa dúvida, né? De, ô Marcel, eu tô calculando o preço justo de uma opção e o preço do mercado é diferente. É diferente porque quem está vendendo aquilo, tá colocando, não é que ele está colocando que a volatilidade não é constante, tá? Mas ele sabe que a volatilidade não é constante. Ele sabe que a taxa de juros pode mudar. Ele sabe que o mercado não é perfeito. Ele sabe que existe custo de transação, ele vai pagar corretagem, ele vai pagar emolumento. E ele precisa incorporar isso no preço. Tá? Então, o modelo ele tem premissas, ele tem limitações. Ele é ruim? Não. Por que ele não é ruim? Porque todo mundo tem as mesmas premissas e as mesmas limitações. Tá bom? Então, beleza. Tá? A gente agora vai dar uma olhadinha no modelo de precificação de fato. Tá? Então a gente viu que o modelo de precificação busca encontrar o preço justo de uma opção que neutralize uma carteira de ativos. Como assim, Marcel? Que zere o risco. Tá? Foi aquilo que eu falei lá no começo da aula. Tá? Um modelo de precificação, tá? Ele é um modelo que tenta encontrar um preço que vai eliminar o meu risco. Tá bom? Não se assuste com o que vocês estão vendo aí, cadê meu chinelo? Não se assuste com o que vocês estão vendo na tela, tá? Não é nada super complicado, tá? A gente só tem que ver algumas coisas que o modelo pega, porque ele diz algumas coisas interessantes pra gente, tá? E eu gosto de passar isso, novamente eu acho importante isso daqui, tá? Tô vendo se vocês têm dúvidas. Primeira coisa, tá? Condições de contorno. O que significa isso? Tá? Também todo modelo matemático, se vocês já viram algum, né? Todos eles possuem condições de contorno, que são basicamente condições que o modelo obrigatoriamente precisa responder. Tá? Então, por exemplo, o preço de uma call, tá? Ele vale 0. Preço de uma call, ele vale 0, tá? Se o strike valer 0, tá? O direito de comprar a 0, tá? O direito de comprar a 0, tá? Ele vale 0 para qualquer tempo, tá? Desculpa, se o ativo valer 0, né? Desculpa, se o ativo valer 0. Aqui o preço de uma opção, tá? Ela vai o preço de uma call, ela vai para o infinito, tá? Ela vai para o infinito se o spot for para o infinito, tá? Se o spot tender ao infinito, tá? O preço, tá bom? E aqui é o óbvio, né? O preço de uma call, ele é o máximo entre o strike menos o spot menos o strike ou 0. Tá bom? Então isso aqui são algumas condições. Então o preço aplicado sempre será maior que o preço justo? Sim, sim. Você nunca vai conseguir comprar. Perfeito, ótima pergunta, Luciana. Você nunca vai conseguir comprar
uma opção no preço justo dela, tá? Nunca, porque ninguém nunca vai te vender uma opção no preço justo. Tá? Se você calcular o preço justo, você vai falar assim, não, esse preço justo tá torto, tá bom? Por quê? Porque tem coisas que você tem que levar em consideração, coisas como taxa de registro, emolumento, corretagem e assim vai. Tá bom? Aqui eu só mostro para vocês mais ou menos, tá? Como é feito os cálculos, tá? O cálculo da call e o cálculo da put, tá? Eu convido vocês, quem tiver interesse, tá? Eu acho interessante, eu acho importante, tá? Deixa eu abrir aqui. No curso, na planilha do curso, na plataforma, tá? Na plataforma do curso, vocês têm uma planilhinha, deixa eu botar ela aqui para vocês, que chama calculadora de opções, tá? Opa, tá torto. Não, calma aí, não é aqui não, gente, desculpa. Eu fiz besteira, calma aí. Calma aí que eu fiz besteira, calma aí. Agora eu fiz mais besteira ainda. Deixa eu pegar aqui, tirar isso aqui daqui, botar isso aqui, 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 aqui. Tá. A gente tem lá na... Opa, o que aconteceu? Ah, tá. A gente tem lá, tá, na plataforma, uma planilha de precificação. Tá? Vocês já conhecem, né? A gente já usou ela no curso conceitual, para quem não está fazendo... Para quem não fez o curso conceitual, é uma planilha que basicamente vai pegar, tá, os 5 fatores, ó, vencimento, preço do ativo objeto, strike, juros e vol, e vai calcular o preço da call e o preço da put. Tá? Convido vocês, tá, a olharem as fórmulas, tá tudo aberto a planilha, tá? Eu não fecho nada, tá? Tá tudo aberto, eu convido vocês a olharem como que é feito o cálculo da call na planilha, tá? Se vocês verem aqui, tudo tá aberto, tudo, tá? Basicamente é pegar essas fórmulas aqui, tá? E jogar no Excel. Vocês vão ver que é, de fato, uma coisa muito simples, tá? Daí vem o fato, tá? Daí vem o fato, né, do modelo de Black-Scholes ser tão utilizado. Ele é um modelo muito simples. Ele é um modelo matematicamente simples e computacionalmente simples, tá? Você fazer coisas com Black-Scholes é muito fácil. Aí você vai falar assim, porra, Marcel, mas a gente já tem computador bom o suficiente. Gente, mas a quantidade de opções que você tem que estar sempre precificando, ela é muito grande, tá? Imagina um book, por exemplo, de um fundo ou de um banco. Quantidade de opções que ele tem aberta, tá? E a cada tique do mercado, tá? A cada segundo, ele precisa calcular todas. Então, qualquer empecilho computacional é um grande problema, sim, tá? Para cálculo. Então, por isso que a gente utiliza tanto o Black-Scholes também, porque ele é muito assertivo, tá? Ixi, acabou a bateria do meu celular. Pode falar que eu tô ouvindo, tá, gente? Eu tô só ligando aqui. Mas é por isso que ele é muito assertivo, é por isso que ele é muito bom para ser... Desculpa, é por isso que ele é muito utilizado. Porque além de assertivo, tá? Ele é um modelo muito simples, tá? Então convido vocês, acho interessante, tá? Baixar essa planilha de precificação, tá? Tá lá na plataforma, baixa ela e vocês vão conseguir ver como é que é o cálculo da call, o cálculo da put e o cálculo dos deltas também você consegue ver, tá bom? O conhecimento matemático que requer para isso não é um conhecimento matemático gigantesco, tá? Não são coisas tão difíceis assim de serem estudadas. Tudo bem? Eu não sei quem perguntou, mas eu vi antes do meu celular acabar a bateria, tá? Perguntou se o preço teórico era a mesma coisa que o preço justo. Sim, tá? Preço teórico de uma opção, tá? É que na teoria, no modelo matemático, tá? Teoricamente, aquela opção deveria valer tanto. Ah, mas no mercado tá mais caro. Sim, no mercado tá mais caro, porque o mercado sempre vai cobrar um pouco, tá bom?
E mesmo, gente, agora falando de trade aqui, tá? Mesmo se não cobrasse, mesmo se o modelo já considerasse taxa de registro e taxa de emolumento, imagina, tá? No modelo, imagina que o modelo de Black Scholes agora passou a considerar essas coisas, tá? Mesmo assim, a gente teria que ser mais caro, tá? Porque eu preciso ter lucro. Deixa eu voltar aqui para a sala. Eu, vendedor da opção, preciso ter lucro. Então, obrigatoriamente, eu preciso vender mais caro do que o preço teórico. Tá? Então, sim. Voltei. Tô de volta. Tá bom? Fábio, por que você é louco? Entendeu? Então, alguma dúvida com relação a isso daqui? Tá? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Isso aqui não é uma coisa complicada, tá? Espero que vocês se debrucem um pouquinho sobre essas coisas, tá? E se você entende um pouquinho de Excel, vocês têm o curso de Excel também completo lá, tá? Na plataforma. Se você não for um grande conhecedor, com esse curso você vai entender bastante de Excel, tá? E aí, se você não entender, tá? Faça o curso e dá uma olhada nas fórmulas, tá? Dá uma olhada nisso aqui e, como eu disse, vê. Tá? Analisa, vê como é que funciona, por que é assim, é importante. Tá? Por que eu julgo isso tão importante? Por que eu sou tão chato, né, com relação a essa ideia de precificação? Né? Porque se você olhar a grande maioria dos ensinamentos sobre opção, eles focam muito em estratégia, eles focam muito em como ganhar dinheiro, em como ficar rico com opções e tudo mais, né? Mas eu julgo, né? E isso não só pensando em opções, tá? Mas eu julgo de extrema importância você ter plena consciência daquilo que você está colocando seu dinheiro, tá? Por exemplo, se você vai colocar seu dinheiro em Petrobras, tá? Se você vai comprar uma ação de Petrobras, né? É importante que você saiba o que influencia no preço da Petrobras. O petróleo, o Congresso, o Bolsonaro, o presidente do Brasil, os Estados Unidos, a China, o PEP, tudo isso interfere no preço de Petrobras. Se você não souber o que a empresa faz, se você não tiver uma ideia boa do que a empresa faz, tá? Você não coloca o seu dinheiro nela. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vivara. Tá? Eu, particularmente, não sou um cara grande conhecedor do business da Vivara. Acabou de abrir capital, né? Faz um tempo. Eu não colocaria o que influencia no preço de Vivara. Não sei. Teria que estudar isso, ver o que influencia no preço. Imagina se você não souber o que a Vale faz. Como é que você coloca seu dinheiro na Vale? Como é que você coloca seu dinheiro na Vale sem saber que Vale tem a ver com China, tem a ver com minério de ferro, tem a ver com isso, com aquilo? Tá? Então, assim, quando a gente está operando ação, é muito importante saber o que a empresa faz. Tá? Isso eu estou falando se você opera ações não no day trade, ali, comprando e vendendo, olhando o gráfico, tá? Mas se você opera ação com um viés pelo menos um pouco longo, né? Olhando o que está acontecendo no mundo e não só o que está acontecendo no gráfico. Não sou contra quem olha, quem opera só olhando no gráfico, tá? Já vi gente ficar rica com isso, já vi gente ficar pobre com isso, assim como já vi gente ficar rica analisando ação e gente ficar pobre com isso também. Então, para mim, o que funcionar pra gente é bom, tá? O que eu tô querendo dizer é, você não entra para operar no gráfico sem saber quais são os candles, os movimentos de subida, de descida e tudo mais. Então, trazendo essa realidade para as opções, tá? As opções elas vieram com essa ideia de que o que a gente precisa, tá? De que o que a gente precisa é saber as estratégias somente, mas na verdade não. Tá? Na verdade, se você não souber, por exemplo, tá? Se você não souber, por exemplo, como os fatores influenciam numa call e numa put, para mim,
tá? Na minha visão, você está operando opção a cego. Você está jogando o seu dinheiro numa coisa que você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Você comprar uma opção de Petro, porque você acha que Petro vai subir. Imagina que você saiba o que é uma opção. Tá? Você acha que a Petro vai subir. Tá? Você acha que a Petro vai subir. Você vai e compra uma call. Se você não souber os fatores, mesmo tendo feito uma coisa certa, você continua ainda jogando o seu dinheiro numa coisa que, sinceramente, você não sabe o que você está fazendo. Tá? Foi exatamente isso que aconteceu no mercado agora. Eu vi muita gente, tá? Quem passou pelo mercado nesse tempo agora, aí quem viu as opções, quem operava a opção, viu, tá? Muita gente comprando a opção, acertando o lado e perdendo dinheiro. Eu vi isso lote no banco. O cara comprou, tá? O cara comprou, acertou o lado, o papel porrou, subiu um monte, comprou a call certinho, na hora de vender, a opção estava mais barata do que ela estava antes. Tá? É possível? É possível. Por quê? Porque não é só o preço do ativo objeto, tá? Não é só o preço do ativo objeto que influencia na opção. Não é só isso que a gente tem que olhar. Tá? Rodrigo falou, as ferramentas como FlexScan já trazem o preço justo calculado. Vamos lá? FlexScan aqui na tela. Se você pegar uma call, tá? Ele vai te dar o preço justo, ele te dá aqui, né? O bid e o offer, tá vendo? Preço de entrada e preço de saída, tá? E ele te dá um preço teórico dado uma vol. Tá? Então, se você mudar a vol aqui, ele muda o preço teórico, tá vendo? Ó, se eu mudar a vol para 40, se eu mudar a vol para 30, tá? Ele muda o preço teórico, tá? Boa pergunta que você fez, tá? Boa pergunta que você fez. O que eu falei sobre o que aconteceu com a call de Petro, tá? Nesse tempo agora, vol de Petro estava 180, tá? Ou seja, essa opção aqui, por exemplo, valia 3,60. Antes da crise, a vol de Petro estava 28. Olha a diferença que a vol faz numa opção. Na mesma opção, ó, de 180, 3,63. 28, 0,62. Então é uma puta diferença. Se você não souber isso, se você não souber olhar, e lembra que eu falei lá atrás, você não precisa ser expert, você não precisa saber quando está caro, porém você tem que saber o porquê você está pagando aquele preço. Se você olhasse naquele dia, e eu vi gente demais fazendo isso, se o cara olhasse e falasse assim, nossa, mas vol de Petro 180, isso deve ser caro. E se essa vol cair para 60? Foi o que aconteceu. Nossa, mas eu vou perder muito dinheiro. Será que eu tô comprando vol muito cara? Você só sabe isso se você souber o que é vol, se você souber o que é precificação, se você souber tudo. Tá bom? Então vamos lá. Então, Rodrigo, sim, tá? Ele te dá o preço justo, mas ele te pede a vol. Quais as informações que mais pesam em análise fundamentalista? Cara, Welson, depende muito da empresa, né? Depende muito da empresa e do momento. Tipo, Petro, por exemplo. Petróleo influencia muito no preço, tá? Mas a gente já viu o petróleo a 45 e Petro valendo legal. Só que a gente já viu o petróleo a 60 e um cenário político horroroso e Petro lá embaixo. Então, assim, o petróleo alto influencia na Petro, verdade. Mas com um cenário político merda, ela vai cair. Um cenário político muito bom, tá? Vamos dizer assim, progressista para Petro, né? Esquece se é política, esquece a política em si, né? Mas a análise. Um presidente pró-Petrobras ação, né? E um petróleo baixo não vai adiantar, que é o que está acontecendo agora. Então, assim, hoje a gente tem os dois, né? Tanto o cenário político como
Você poderia explicar rapidamente a fórmula? Sim, dou uma olhada onde estão os fatores, sim, tá? Eu já falo, deixa eu só responder o da Luciana. Eu vejo que muitas pessoas conhecem os fatores que influenciam a empresa, mas às vezes optam pelo que tem mais liquidez para operar opções. Então, Luciana, verdade, tá? Verdade. Só que assim, se você souber trabalhar opções, você consegue, tá, operar mesmo as que não têm tanta liquidez. Tá? Se você tiver uma ideia de quanto vale, se você tiver, assim, sim, tipo assim, se você quiser operar, sei lá, opção de pegar um Smart Frig, tá? Que é uma coisa que tem pouca liquidez em opção, tá? Já é mais difícil. Mas o que normalmente eu falo para fazer, tá? Se você quer operar, por exemplo, um setor específico, tá? E naquela ação que você está olhando, daquele setor, tá? Então, desculpa, você quer operar uma ação específica, sei lá, você quer operar Marfrig porque você acha que, não, sei lá, pegar um outro exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui bom para você entender o que eu estou querendo dizer. Você quer operar via varejo porque você acha que o comércio vai voltar e vai voltar muito melhor do que tá todo mundo achando. Não estou falando isso, tá? Mas imagina, você acha que o mercado que o comércio vai voltar, que as coisas vão ficar muito, muito melhores do que está todo mundo achando e que via varejo vai subir muito, tá? Por causa dessa análise fundamentalista. Só que via varejo não tem muita liquidez, vamos supor. Tá? O que você pode fazer? Tá? Ou ir para uma mesa de operação e operar, tá? Que é possível, dependendo da sua corretora, é possível. Tá? Ou você ir para o mesmo setor, que vai ter a mesma influência, talvez um pouco diferente ou não, e operar uma ação que tenha mais liquidez. Só não fique muito só preso nas opções que tem liquidez, tipo Petro, Vale, Itaú, essas coisas, porque restringe muito a quantidade de coisa que a gente pode fazer, tá? O Fábio falou, para explicar rapidamente a fórmula. Vamos dar uma olhadinha na fórmula, claro? Ó, por aqui fica mais difícil de você ver, tá? Mas basicamente, tá? Se você pegar a planilha de precificação, é um pouco mais fácil de você ver o que a gente faz, tá? Rapidinho, né? Aqui o que a gente está fazendo eu pego os dias úteis entre hoje e o vencimento, tá? Isso daqui, inclusive, foi um dos grandes pontos que eu acho que a bolsa não parou nesse feriado que o Dória fez, tá? Eu acho que a bolsa não parou, porque isso ia dar uma cagada nas opções. Porque as opções elas iam de uma hora para outra ter menos dias úteis do que elas teriam, né? Porque ó, ele deu feriado quarta, quinta e sexta. Imagina se a bolsa para quarta, quinta e sexta. As opções do próximo período, do próximo vencimento, automaticamente, tá, teriam 3 dias a menos de dias úteis. E olha como isso influencia no tempo. Ó. Eu vou botar, ao invés de 17, 14, ó. Ao invés de R$1, 82 centavos. Então eu acho que um dos grandes motivos de a bolsa não ter parado, tá, foram não as opções só, mas todos os contratos futuros, tá? Todo o mercado de derivativo em si, tá? Mercado futuro, a termo, opções e tudo mais que tem vencimento, né? Esse tipo de mudança ia ser muito ruim. Tá? Então aqui, ó, dias úteis, você anualiza os dias úteis, divide por 252, tá? Você calcula essas duas variáveis, tá? Essas duas variáveis D1 e D2. O cálculo delas está aqui, ó. E ele utiliza, tá, todos os fatores, tá? Spot, strike, taxa de juros, volatilidade e tempo, tá? Então ele é o log, o LN, tá, do spot pelo strike, mais a taxa de juros, mais a vol ao quadrado dividido por 2, T menos T0, né, que é a quantidade de dias úteis anualizadas, dividido pela vol raiz quadrada de T menos T. Tá? E o D2 é o D1, o que você calculou aqui, tá? Menos a vol vezes esse T menos T, tá? Por isso que eu queria que vocês dessem uma olhada, porque é isso que eu faço aqui, tá vendo? LN de blá 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 blá, raiz de blá blá blá, e aqui beleza, tá? E depois para calcular a call e a put é simples,
tá? Ó, é o spot vezes a distribuição normal de D1, tá? Aqui, ó, no Excel. Distribuição normal de D1, tá? Menos esse E a menos RT aqui é trazer a valor presente por uma taxa de juros contínua, né? E a menos RT, tá vendo? E elevado a menos RT. Quem estudou matemática financeira já viu, né? Quando eu quero trazer a uma taxa contínua, eu trago a menos RT. E a menos RT. E aqui a distribuição normal de D2 e a da put muito parecida, tá? Utilizo o D1 e o D2, tá? Basicamente o D1 e o D2 é só para facilitar a fórmula da call e da put, visualmente, tá? Porque eu poderia simplesmente pegar esse D1, jogar aqui, pegar o D2 e jogar aqui e ter só duas fórmulas. Tudo bem? Aí o Rodrigo falou, nesse caso que você está falando, deveríamos vender vol. Rodrigo, não. A gente vai lá na frente, a gente vai ver que vender vol é muito perigoso, tá? Ainda mais aqui no Brasil, tá? Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. Temos que analisar a volatilidade do papel ou das opções. Almir, quando a gente estiver falando de vol, você vai entender, tá? Espera um pouquinho, que quando a gente chegar em volatilidade mesmo, você vai entender isso aqui mais a fundo, tá? Voltando à minha época de cálculo 2. Tem bastante cálculo. Então vamos lá. Agora, tá? Eu acho que assim, o mais importante, a gente já falou isso no curso conceitual, tá? Mas é que eu acho que isso é tão importante, tá? Que a gente precisa repetir, a gente precisa saber isso daqui, tá? Que são como os fatores de fato influenciam, tá? Não existe fator mais importante ou menos importante, tá? A questão é que eles influenciam de uma maneira. E a gente tem que saber como eles influenciam, tá? De que maneira que eles influenciam, tá? Então a gente tem os 5 fatores: tempo, preço do ativo objeto, preço de exercício, aqui é o strike, né? Foi até uma dica de um dos nossos alunos, que é o strike, ó. E aqui também é o strike. Vou até já botar aqui para salvar para as próximas turmas, tá? O strike, os juros e a vol. Tá? O que a gente precisa saber então? Que quando o tempo sobe, o que acontece com uma call, o que acontece com uma put? Quando o tempo cai, e assim vai. É isso que a gente precisa saber. Tá? A gente precisa entender isso daqui. Tá? Então vamos lá. O tempo. Quanto mais tempo eu tiver, tá, travando todas as outras os outros fatores, tá? Isso é importante, óbvio, né? Eu preciso travar os outros 4 fatores e olhar só o tempo, tá? Travando o tempo, tá? Desculpa, travando tudo e mexendo só o tempo, tá? 2 opções com tempos diferentes, 2 opções completamente iguais com tempos diferentes. Tá? A opção que tem mais tempo, ela é mais cara do que a opção que tem menos tempo. Tá? O que eu falei? Que a gente ia olhar isso, obviamente, um pouco mais a fundo. Tá? Aqui você consegue, isso é óbvio, né? Se eu tenho um direito de comprar que dura um mês, tá? Ele é mais caro do que um direito de comprar que dura 15 dias. Se eu quiser o direito de comprar alguma coisa por 1 ano, eu vou pagar mais caro do que se eu quiser o direito de comprar aquela mesma coisa por 6 meses. Tá? Isso é óbvio. O que a gente tira disso? A gente tira que todo comprador de opção está vendido em tempo. Concorda? Quando você compra uma opção, tá? O tempo, ele é a única coisa que a gente sabe que sempre vai diminuir. O tempo nunca vai aumentar. Tá? Eu vi até uma piadinha engraçada que foi assim: aqui no o Brasil é tão para profissional que nem o tempo a gente consegue prever.
Quase que a gente perdeu dias úteis numa opção. Ia ser... Realmente o Brasil é um negócio, um lugar... É um tesão operar aqui. Então, o que a gente tira de conclusão? Tá? Que, como o tempo sempre diminui, tá? Se eu comprar uma opção agora, a partir do momento que eu comprei, tá? O tempo está diminuindo. Se quando o tempo diminui, o preço da minha opção cai, quem está comprado em opção está vendido em tempo. Concorda? Eu perco dinheiro com o tempo. E quem está vendido em tempo, desculpa, quem está vendido em opção, está comprado em tempo. Por quê? Porque se eu vender uma opção hoje, amanhã ela vale menos do que hoje. Se tudo ficar igual, se nada mudar, amanhã ela vale menos automaticamente. Então essa história, não sei se vocês já viram, mas essas estratégias de, não, vou fazer uma estratégia que você vai ganhar o tempo, não é nada, gente. Se você entender o que você está falando, não caia naquelas coisas de, nossa, a estratégia do Doutor Estranho, que vai mudar o tempo. Não. Quem compra a opção está vendido em tempo. Quem compra, titular da opção perde dinheiro com o passar do tempo. Vendedor da opção ganha dinheiro com o passar do tempo. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber sobre as opções. Tá? O segundo aqui, mais básico, né? O preço do ativo objeto. Se o preço do ativo objeto subir, tá? Numa call, se o preço do ativo objeto subir, só o preço subir, a minha opção tende a subir de preço. O que é bem natural, né? Se eu comprei uma call de strike 20 e o papel está 20 e eu paguei R$1, tá? Então eu comprei uma call de 20, o papel está 20 e eu paguei R$1. Vem aqui para o Excel. Eu comprei uma call de strike 20, o papel está 20 e eu paguei de prêmio R$1. Tá? Se o papel for para 25, tá? É preço do ativo objeto, isso. Se o preço do ativo objeto subir de 20 para 25, tá? Significa que o meu direito de comprar a 20, ele é muito melhor agora do que ele era anteriormente. Concorda? Comprar alguma coisa a 20 que vale 20 custa R$1. Comprar alguma coisa a 20 que custa 25 é bem mais caro. Tá? Então, as opções, as calls, elas sobem de preço quando o papel sobe de preço. Isso é óbvio. Tá? Terceiro, preço de exercício. Preço de exercício tem uma ideia diferente, mas também bem simples. Tá? Vamos lá. O que é o preço de exercício? Para você pensar. E ó, eu vou dar uma dica aqui. Tá? Eu vou dar uma dica importante. Tá? Não ache que isso é trivial. Eu falo isso porque eu sou bem honesto, tá? Em admitir que, pra mim, às vezes, tá? Gente, eu faz bastante tempo que eu opero opção, tá? Faz bastante tempo que eu mexo com opção. E eu vou falar pra vocês que não é automático na minha cabeça esse tipo de coisa. É uma coisa que tem que estar sempre trabalhada, sempre falada. Tá? Não é trivial, não ache que esse conceito é trivial. Tá? Então vamos lá. Ó. Então é por isso que eu gosto de gatilhos para vocês entenderem melhor. Né? O strike, como que eu gosto de pensar com relação ao strike? Tá? O strike nada mais é o preço que eu terei o direito. Né? Então o preço que eu terei o direito é o strike. Então o strike de uma call, ele é o preço que eu terei o direito de comprar.
Quanto maior o meu preço que eu tenho direito, pior é o meu direito, concorda? Se eu tenho um direito de comprar 20 e outro direito de comprar 25, como que a gente pensa isso? Qual direito que é melhor? O direito de comprar 20 ou o direito de comprar 25? O direito de comprar 20. Independentemente do preço do papel. É sempre melhor comprar 20 do que comprar 25. Então, esse preço aqui, o preço em amarelo, ele é mais caro do que o preço em verde. Concorda? Logo, a gente tira aqui o ativo, o preço do strike, quanto maior na call, menor o preço da opção. Tá? Um outro jeito que você poderia pensar, né? É que nas calls, se você tiver aqui 20, 21... Se você tiver aqui e o seu papel vale, deixa eu ver quantos tem aqui, 9. Se você tiver aqui, por exemplo, o papel tá valendo 24, tá? Aqui, ó, pra cá, tá? Eu estou dentro do dinheiro, concorda? Pra cá eu estou dentro do dinheiro. Esses direitos, eles são in the money, concorda? O direito de comprar uma ação a 20, quando ela vale 24, ela tá in the money. E pra cá, ó, elas estão out the money. Por quê? Porque os direitos de comprar fora do dinheiro, tá? O direito de comprar fora do dinheiro. Isso aqui já foi conceito que a gente falou no curso conceitual, tô só reforçando, tá? Então, as in the moneys, elas tendem a ser mais caras do que as out of the moneys, né? A gente viu também. Então aqui você vê, tá, que quanto mais o strike subir, menor o preço da minha call. Perfeito? Tudo bem? Deu para entender? Me respondam, por favor, só com um ok, se vocês entenderam essa ideia. Juros, tá? Juros, sendo bem sincero, pula. Por dois motivos. Primeiro, influencia muito pouco, tá? Influencia muito pouco. E segundo, mexe muito pouco, tá? A vol de juros é muito baixa, a gente não precisa perder tempo olhando, tá? Só para vocês saberem, se o juros subir, a call sobe, tá? Mas, sendo bem sincero, não muda muito, tá? E agora o mais importante, volatilidade, tá? A volatilidade, a gente vai falar mais sobre ela, então eu não vou me debruçar muito sobre vol, porque isso é uma aula completa, tá? Isso é a coisa mais importante, eu julgo isso daqui, a coisa mais importante do mercado de opção, tá? Mas entenda a volatilidade como sendo, tá, a incerteza do mercado com relação ao futuro. Tá? Então, volatilidade é a incerteza do mercado com relação ao futuro. Quanto mais volatilidade, mais incerteza do mercado com relação ao futuro. Tá? Então, se você pensar o preço de uma opção, tá? O preço de uma opção, a gente já falou que ela é dada pelo... Ó, eu vou até abrir a câmera aqui para vocês. O preço de uma opção, a gente já falou que ela é dada, né, pelo vencedor. Tá? Ela é dada pelo vendedor. Tá? Então, o preço de uma opção ela é dada pelo vendedor. Então, quem decide o preço é o vendedor, não é o comprador. Tá? Logo, quando você tem muita incerteza, eu já volto lá para o coisa, tá? Quando você tem muita incerteza com relação ao futuro, quer dizer que você não sabe o que vai acontecer. Tanto para bom como para ruim. Volatilidade alta não quer dizer que acha que o mercado vai cair. Só acha que não sabe o que vai acontecer. Você pode sim, tá? É que normalmente é quando o mercado está mais pessimista, verdade.
tá? Mas é quando o mercado está mais incerto. Se o mercado não sabe o que vai acontecer, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Divulgação de resultado é uma coisa que faz com que a volatilidade aumente. Por quê? Porque traz incerteza para o mercado. E o fato de trazer incerteza, e repara que a divulgação de resultado, ela pode ser boa como ela pode ser ruim. Mas só o fato de eu não saber se ela é boa ou ruim, me traz incerteza, me traz insegurança. E tudo que eu tenho insegurança, eu tendo a cobrar mais. Concorda? Vou te dar um exemplo. Pega 2 papéis, tá? Tiete 11 e Via Varejo. Tiete 11 e Via Varejo. Sobre qual você tem mais confiança daqui a um ano? Não estou falando qual que você acha que vai subir mais ou cair mais. Qual você tem mais previsibilidade? Tiete 11. Tiete 11, papel de energia bonitinho, contrato de 30 anos, receita fechadinha, custo fechadinho, demanda também não muda muito, a gente sabe que as pessoas já o contrato dela já é super mega longo, tá? Eu sei como que se comporta aquela ação no tempo. Via Varejo, a empresa acabou de mudar o board, uma loucura, mercado louco, ninguém sabe o que vai acontecer, não sabe se volta, se não volta, se abre Casas Bahia, se fecha Ponto Frio, ninguém sabe nada. Eu não tenho a menor ideia de quanto vai estar valendo a Via Varejo daqui a um ano. Tá? Se você, vendedor, fosse vender uma opção de call de Tiete ou de Via Varejo, qual que você cobraria mais? De Via Varejo. Por quê? Porque você está completamente incerto com relação àquilo. Tá? Então, a volatilidade, quanto maior a volatilidade, maior o preço das opções. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Maior o preço das opções de compra. O Rodrigo fez a pergunta que todo mundo sempre faz, tá? Todo mundo sempre faz essa pergunta, né? Eu ia até já falar, né? Dentre os 5 fatores, existe algum mais pesado ou influente do que os outros? Vamos lá, Rodrigo. Cara, não, tá? Não. Eu acho que assim, existem alguns mais importantes com relação ao trade do que outros, tá? Se você pensar, né? O preço de strike, os juros e o tempo, quando você compra deixa eu até pintar, ó. Quando você compra uma opção, o preço de strike, os juros e o tempo são coisas que você sabe quanto vai ser. O tempo você sabe, se nada mudar, que ele vai sempre passar dia após dia. O preço de exercício não muda. Só muda se o papel pagar dividendo. Então isso não é um grande problema. Eu sei que o preço de exercício é sempre aquele. Os juros têm muito pouca volatilidade e influencia muito pouco no preço. Tá? Então se fosse para falar o que a gente tem que mais olhar no momento que a gente está operando a opção, seria o preço do ativo objeto e a vol. Por quê? Porque o preço do ativo objeto influencia muito no preço da opção e ele é completamente aleatório. Assim como a volatilidade. A volatilidade pode subir, pode cair no decorrer do tempo, ela pode mudar imprevisivelmente, assim como o preço do ativo objeto. Já os outros não. Tá? Agora, se você pensar em importância do que você deveria olhar, vol e preço do ativo objeto. Se você olhar em intensidade, aí não tem uma que é mais importante do que a outra, tá bom? Mas é importante você saber a vol e o preço do ativo objeto. É aí que está o grande ponto, tá? Juros para mim é vantagem quando vou lançar taxa, quando você vai fazer financiamento, né? Sim, faz sentido. Assim, eu acho bastante os juros como vantagem, tá?
quando a gente tem, por exemplo, o mercado que a gente tem agora, né? Um mercado de vol alta e juros muito baixo. Hoje você consegue, via opção, por exemplo, né? Você consegue ganhar muito em cima do CDI com um risco bem baixo. Fazendo um financiamento lá dentro do dinheiro, você vai ganhar mais do que o CDI e vai ter um risco baixo, porque a vol está muito alta. Se você pegar aqui, por exemplo, ó, isso é uma boa coisa que você falou, viu, Fábio? Se você pegar aqui, ó, se você pegar uma call de Petro, vamos pegar uma call de Petro para junho, sei lá, 17,30, não vai ter preço. Isso é uma merda. Eu queria que ele tivesse o preço do último aqui. Será que dá para colocar? Será que dá, gente? Eu nunca pensei. Não, acho que não. Não dá. Mas se você pegar uma Petro, vamos ver uma Petro que tenha preço aqui, que tenha tido preço fechado. Não tem. Mas se você pegar uma Petro dentro do dinheiro ultimamente, como a vol está muito alta, se você pegar uma Via Varejo, por exemplo, que vê, ó, que a vol projetada está mais alta, ó. Óbvio, o risco é mais alto, mas olha a vol de Via Varejo projetada, 126. Se você bater uma dentro... Oxe, por que Via Varejo está sem preço? Mas a vol está muito alta. Então, como a vol está muito alta, você vai conseguir esse financiamento muito bom. Tá? Realmente, e um juros baixo ainda, fica melhor ainda. O cadeado, destrava o cadeado. Gabriel Queiroz, vamos ver. Que cadeado? Esse aqui? Não, mas aí eu tenho que colocar preço, né, Gabriel? Deixa eu ver aqui. Aparece o preço de saída. Vamos destravar o cadeado. Ou eu travo o cadeado? Vou colocar uma vol aqui de 63. Vale 2,53. Não é tudo isso. 2,53 numa de 17,30. Papel 19,38. 2,53. Calma aí que eu tô lá destravando, tá? 2,53, o papel é 19, vai. Aí, ó, uma bem dentro do dinheiro tá te dando uma taxa muito, muito alta. Valeu, Gabriel, obrigado. Mas uma bem dentro do dinheiro tá te dando uma taxa muito alta, ainda mais se você pensar em taxa de juros a 3%, né, que vai cair ainda, então fica realmente uma coisa bem interessante. Tudo bem? Então, agora que a gente olhou os preços, como os fatores influenciam na call, a gente tem que olhar na put. Tá? Aqui vai ser um pouco mais rápido, por quê? Porque a gente acabou de ver para call. Tá? Primeiro, desculpa, tempo. Tá? O tempo segue a mesma explicação da call. Quanto mais tempo, mais caro a minha opção, porque não deixa de ser um direito. Tá? A call e a put ambas são direitos de fazer alguma coisa. Tá? Quanto mais tempo eu quiser ter o direito, mais eu tenho que pagar por isso. Tá? Preço do ativo objeto, aqui é exatamente o contrário. Tá? Por quê? Porque quando o preço do ativo objeto sobe, o meu direito de vender piora. Concorda? Vamos lá. Comprei uma put, comprei uma opção de venda de 20, o papel está 20. Eu tenho o direito de vender a 20 uma coisa que vale 20. O papel sobe de 20 para 25. Eu tenho agora o direito de vender a 20 uma coisa que vale 25. Se você pensar, é exatamente a mesma coisa da call, né? Só que exatamente a mesma coisa, só que o contrário, né? Ela vai saindo do dinheiro quando o papel sobe. Tá? Então ela vai ficando mais barata quando o papel sobe e mais cara quando o papel cai. Obviamente a gente tira, né, a conclusão de que quando eu acho que o papel vai subir, eu compro uma call.
Quando eu acho que o papel vai cair, eu compro uma put, tá? Isso é até bem simples de entender, tá? Preço do strike, tá? É também diferente da call, tá? É também diferente da call. Por quê? Quanto maior o strike, maior o meu direito de vender, mais caro eu vou ter o direito de vender. Só que um direito de vender, quando ele for ficando caro, ele é bom para mim. O direito de vender a 20 é pior do que um direito de vender a 25. O direito de vender a 25 é melhor do que um direito de vender a 20. Logo, tá? Quando o preço do exercício sobe, a opção, aqui é a opção de venda, ó, que até tá errado, é a opção de venda. A opção de venda sobe, tá? Os juros, mesma coisa, tá? Quando sobe, cai o preço da put, mas é muito pouco. E por último, a volatilidade, que é uma dúvida, tá? É uma dúvida que aparece bastante, são as pessoas acharem que a vol se comporta diferente porque é uma call ou porque é uma put, tá? Não é assim que funciona, tá? Porque como eu falei, a volatilidade, tá? Ela é a incerteza do mercado. E quando o mercado está incerto, ele tende a cobrar mais caro por tudo. Tá? Então, por todas as opções. Então, seja você quer comprar um direito de comprar ou comprar um direito de vender, tá? A vol da call e a vol da put são iguais. Tá? E o comportamento delas é igual. Tá? Uma curva de volatilidade de uma opção, de uma ação específica, ela vale tanto para call como para put, tá? Então isso é importante. Beleza? Vamos só olhar aqui rapidinho, só para a gente fazer uns testes, vamos dizer assim, com relação a isso que a gente falou, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o preço do ativo objeto a 20, o strike de 20, tá? E eu vou mudar, e aqui a gente tem o preço da call e o preço da put. E a gente vai fazer alguns estudos, vamos dizer assim, tá? O vencimento, quanto mais longo, mais caro. Então, teoricamente, se eu mudar de 15/6/2020 para 15/6/2021, esse 3,71 e esse 3,67 precisam subir. De fato, eles sobem bastante, tá? Estou aumentando um ano, tá? Obviamente vai subir bastante, tá? Preço do ativo objeto. Se o preço do ativo objeto subir, o preço teórico da call sobe, o preço da put cai, tá? Realmente é o que acontece, ótimo, tá? Strike, se o strike subir para 25, por exemplo, tá? A call, o direito de comprar a 25 é pior, então ela vai diminuir de preço. O direito de comprar, de vender a 25 é melhor, então ela vai subir de preço, tá? Os juros, como eu falei, ele influencia muito pouco, ó. Eu vou dobrar os juros, eu vou para 6,60, tá? A call vale 3,71, ela tem que aumentar de preço. Vai para 3,73. Por isso que eu falo que, sinceramente, não faz tanta diferença assim, tá? E a put, ó, ela foi de 3,67 para 3,64, tá? Ela caiu um pouquinho, tá bom? Então a call sobe, a put cai quando o juros sobe, mas isso, sinceramente, não faz tanta diferença assim, tá? O que é importante? Olha como eu dobrei os juros e não mudou muito, né? Se eu dobrar se eu dobrar o preço do papel também, aí você já sabe, né? É muito mais influente do que o outro, tá? E por último, a vol, tá? A vol muda bastante, assim como o preço do ativo objeto, tá? E a gente tem até o que a gente brinca aqui no mercado brasileiro, que é a vol da vol, né? A vol do Brasil tem tanta vol que existe uma vol da vol, tá? Só para vocês saberem, a gente vai falar, tá? Mais para frente na aula, eu vou dar umas ideias para vocês do que é vol de alguns papéis, porque eu acho que assim, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida.
Porque eu acho que assim, o mercado de opção, tá? E dessa maneira que eu estou apresentando ele para vocês, né? Ele é importante que vocês tenham convivência com o mercado de opções. Tá? Saber que a volatilidade de Petrobras a 60% é caro, tá? Você só consegue tirar essa conclusão se você souber que em momentos não como esse, tá? A vol de Petro gira em torno de 30, 32. Se você não tiver essa informação prévia de que a vol de Petro gira em torno de 30 e 32, tá? Se você olhar lá 60, não vai ser uma informação tão grande. Tá? Então, assim, para tentar solucionar um pouco esse problema, tá? Eu vou tentar passar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar no grupo do Telegram. Tá? Eu sei bastante, eu tenho uma noção boa de quanto vale a vol de quase todos os papéis. Até porque, né, só faço isso da vida, né? Mas eu acho bastante importante, tá? Eu acho bastante importante vocês terem noção de quanto vale a vol para alguns papéis. Então, quando a gente estiver falando de volatilidade, tá? Eu vou dar uma passada pelos ativos e falar para vocês quanto que vale. Porque a única maneira de você saber se está caro ou se está barato, se está alto ou se está baixa, tá? É você ter uma informação prévia de quanto que aquilo valia anteriormente, tá? Então, mas só para vocês sentirem, a vol ela realmente muda muito, tá? Então, se ela for, por exemplo, de 60 para 180, tá óbvio, né? Mudou muito, né? Mas o preço da call e o preço da put, eles mudam muito. Tá bom? Eles mudam muito também. Se ela subir, os dois sobem, tá vendo? Eu vou de 30, 064, 060 para 38. 080 com 076. Então, subiu as duas, tá? Se cair para 10, as duas caem de preço. Tá bom? Alguma dúvida com relação a essa aula? Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre essa engenharia reversa, tá? A gente tem uma planilha onde eu vou mostrar para vocês como é que funciona para a gente tirar a vol do mercado, que é um tesão, tá? Mas eu não vou começar agora porque a gente tem 2 minutos para isso, tá? Então, vamos respirar, tá, gente? A primeira aula desse curso, normalmente, ela é realmente muito pesada. E a segunda aula desse curso também é muito pesada, tá? Por quê? Porque os conceitos são extremamente importantes e eu preciso que vocês entendam esses conceitos, tá? Não adianta saber estratégia, não adianta saber montar Fly, Condor, Seagull se você não souber isso que a gente está conversando aqui, tá? Mas não se desespere, tá? Reassistam a aula, reassistam as aulas, tá? Essa aula, tá? Assista a aula da turma 1 também, eu acho importante, tudo bem? A nossa próxima aula, então, fica marcada para dia 22/5, sexta-feira. Então, amanhã eu vou subir essa aula agora, tá? Deve daqui a, sei lá, que demora um pouquinho porque a aula fica muito pesada, tá? Fica com 4 GB quase, então demora um pouquinho para subir a aula. Mas eu vou subir a aula, tá? Vocês assistam essa aula, assistam a aula da turma 1, tá? Reassistam, entendam isso, mas não se desesperem, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, mas é um assunto mais pesado, tá? Na próxima aula eu quero falar de vol, tá? De como a gente tira a vol do mercado, tá? De como a gente descobre a vol do mercado, de como a gente descobre uma curva de volatilidade, tá? Quero falar também de letra grega. Quero mostrar para vocês como é que funciona a fundo o mercado de volatilidade. Então a gente vai entender o que é a vol, vai entender como é que funciona o mercado, vai entender como que o market maker opera, como o market maker ganha dinheiro, para a gente conseguir entender o que é um smile de volatilidade e conseguir olhar um smile de volatilidade, tá? E na terceira aula aí as coisas vão dar uma... que a gente vai falar de estratégia, tá? Só que vocês vão ver que a visão de vocês, ao olhar uma estratégia, depois que você sabe o que é vol, é outra completamente diferente. Tudo bem? Então... Luciana, então, eu vou responder as duas perguntas, tá? Faz uma tabelinha ou reserva um momento do curso para anotarmos.
Não, beleza, Gabriel. Eu vou dar uma pensada. Eu vou fazer isso mais ou menos, tá? E isso é uma boa informação. Eu vou até anotar aqui. Isso é uma informação legal para passar. Eu acho até para ir atualizando, né? Eu vou montar uma tabela e eu vou atualizando elas e jogando no grupo do Telegram também. Eu vou pensar um jeito. Beleza? Mas eu já anotei aqui, 1 hora sai, tá? Luciana, já tem as datas de todas as aulas? Então, Luciana, normalmente, tá? Só para você entender, o que acontece? Por exemplo, essa aula é uma aula mais pesada, tá? Então, assim, eu acho que precisa de um dia para vocês assistirem novamente. A gente vai ter aula na sexta, tá? A aula de sexta-feira também vai ser pesada, mas aí a gente vai ter sábado e domingo. Então, eu acredito que ou segunda, terça e quarta a gente termina, tá? Não, desculpa, porque terça eu acho... Ou segunda, quarta e quinta e a gente termina tudo, tá? Ou se a gente sentir que ficou um pouquinho pesado alguma aula, tá? Eu quero que vocês aprendam a opção. Então, o meu objetivo aqui é que vocês aprendam a opção. Então, por exemplo, se ficar alguma coisa muito pesada, se a gente der uma aula muito pesada, as perguntas ficarem muito difíceis, tá? E precisar de um dia, a gente pula um dia, tá? Mas inicialmente fica sexta, segunda, quarta e quinta, tá? E a gente termina o curso na semana que vem. Tudo bem? Mas não vamos pensar em terminar o curso, que a gente nem começou o curso ainda, tá? E eu fico triste quando cursos acabam, então não vamos pensar nisso agora, tá bom? Gente, muito obrigado, foi um grande prazer dar essa aula aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula do curso avançado. Espero que, de verdade, de coração, que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar e como eu quis passar. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, corre no Telegram, pergunta, vamos discutir. O assunto é difícil, o assunto é complicado, mas ele vai sair, tá? Ele vai sair, a gente vai aprender a opção aqui. Tudo bem? Então, foi um grande prazer ter vocês aqui nessa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? E até sexta-feira, gente. Obrigado.